Maravilhoso. Amém. Graça e paz, Senhor Jesus, mais uma vez. Amém, igreja? Amém. Olha para o seu irmão e diga: Deus ama você e tem um plano. Diga ele assim, bem bonito assim, maravilhoso na sua vida. Pergunte a ele, diga: você crê nisso? Se crê, verás acontecer. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite. Hoje é um culto de festa, de alegria, um culto de ceia, onde nós iremos fazer memória de Cristo, até o dia que Ele venha nos buscar, até o dia que nós estaremos juntos ao lado do trono do Pai, em nome de Jesus. E eu creio que nós estaremos naquele lugar, em nome de Jesus. Ontem nós iniciamos no Arena Jovem, no nosso lema deste mês de novembro. Mas eu preparei essa palavra para o domingo, para hoje, para este culto de ceia, porque eu acho que é importantíssimo que nós venhamos descobrir os segredos que esse texto vai nos falar nessa noite. Mas antes eu quero que a igreja entenda uma coisa, que a igreja aprenda o lema deste mês, o lema para a sua vida. Olhe para o seu irmão e diga: missão maior que a vida, lealdade maior do que a morte. Mais uma vez, diga: missão maior que a vida, lealdade maior do que a morte. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 6. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Todos nós vamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 6. A palavra de Yahvé fala da seguinte forma: então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como está Joabe? E como fica o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: porventura não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar-me com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou, pois, em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, Urias não desceu à sua casa. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus,
essa palavra santa, maravilhosa, cheia de unção e de poder, ela não é minha, ela é tua, Senhor. Então que esta palavra possa ir ao íntimo de cada coração nessa noite, fazendo com que o sobrenatural aconteça nas nossas vidas, e que nós venhamos entender, Senhor, que a nossa missão é maior que a nossa vida, e a nossa lealdade tem que ser maior do que a nossa própria morte. Deus, acampa teus anjos ao redor dessa igreja, quebra todos os corações nessa noite, para que a tua palavra seja recebida e que nós possamos desfrutar do sobrenatural. É assim, Deus, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. A maioria dos que estão aqui nessa noite conhece essa história de Davi, Urias e Batseba. Mas nós nessa noite vamos aprender alguns segredos que esse texto nos revela. Deus quer revelar alguns segredos para que a gente venha entender o propósito da nossa missão e qual tamanho tem que ter a nossa lealdade. Quando falamos de missão e de lealdade, é impossível não lembrar de Urias. Urias era um grande soldado do exército de Israel. Diga-se de passagem, nem israelita ele era eteu. Ele tinha meio que sido adotado pelo povo de Israel, mas era um soldado muito bravo, era um soldado de muita habilidade, porque a Bíblia não fala de pessoas que não tem, pessoas que não têm significância. A Bíblia fala de pessoas que foram importantes, tanto para o bem como para o mal. Então, presume-se que Urias era um homem, era um soldado muito habilidoso e de grande confiança. Mas duas coisas chamam muita atenção em Urias, e nós viremos aprender isso com Urias nessa noite. Primeiro, a missão dele, que era maior do que a vida, e a lealdade dele, que custou a sua própria morte. Para que a gente possa entrar neste tema, nesse assunto, nessa história tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de segredos, ao qual Deus vai nos desvendar nessa noite, eu quero falar um pouco de como tudo aconteceu. Israel estava em guerra naquele momento. Davi era o rei daquela ocasião, mas em tempos de guerra, Davi escolheu não ir para a batalha e ficar aonde? Em casa. Ele disse: olha, eu não vou mandar os soldados para a guerra, eu vou ficar em casa, vou ficar no meu palácio, vou ficar vendo a minha vista aqui, a imensidão daquilo que eu conquistei. Então Davi, ele resolve ficar no palácio, na casa real, e a guerra lá, a chapa lá estava esquentando, mas ele resolveu ficar. Então certa vez, Davi está na sacada da sua casa real, e ele olha uma mulher, e ele deseja aquela mulher, e aquela mulher se chamava Batseba, que até então era a mulher de quem? De Urias. Aí vem aquele ditadozinho: mente vazia, oficina do diabo. Davi olha para aquela mulher linda, e a Bíblia fala que ela é muito linda. E quando a Bíblia fala que uma mulher é muito linda, é porque ela é muito linda mesmo. Davi desejou, Davi manipulou, e Davi coabitou, teve relações com ela. Só que todo pecado tem o que, igreja? Consequência.
E aí, olha, Batseba engravida. Só que naquela época não é como hoje. Hoje o negócio está muito desmantelado. Ninguém nem liga. Fulano engravidou de ciclano, que era irmão de não sei quem. É um desmantelo total. Mas naquela época, se uma mulher era pega em adultério, ela era apedrejada e morta em praça pública. E em alguns lugares no Oriente Médio até hoje é assim. E aí, o escândalo que ia ser, né, dessa história divulgada. Então Davi, ele tem uma ideia. Ele disse assim: olha, Joabe era o comandante, manda Urias voltar, eu quero conversar com Urias. O que é que ele pensou? O que é que ele maquinou? E nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Olha que a mente dele maquinou. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, Urias vai vir, eu vou mandar ele descer, ele vai ter relações com a sua mulher, ela já está grávida de mim, mas ele vai pensar que ela engravidou de quem? Dele. Então, sobre ela não vai ter problema nenhum, nem sobre mim. Fica tudo no 0 a 0. Só que aí ele não atentou a entender quem era Urias. Urias tinha ele como mestre. Tudo que Urias sabia, quem ensinou? Davi. Davi era padrão, era modelo para todos aqueles homens. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo sendo padrão, mesmo sendo modelo, em tempos de guerra nós não podemos estar descansando. Olha para o seu irmão e diga: você precisa estar vigilante. Quando nós não gastamos combustível na nossa missão, nós gastamos combustível no pecado. Quando você não quer gastar força na sua célula, quando você não quer gastar força na igreja, quando você não quer gastar força na ação social, quando você não quer gastar força ministrando os círculos de orações, você gasta força onde? No pecado. Davi escolheu ficar em casa. E quando ele escolheu ficar em casa, em tempos de guerra, ele deu espaço para que o inimigo trabalhasse através dele. Então, ao invés de ele gastar força, ao invés de ele gastar combustível na guerra, ele gastou combustível aonde? No pecado, maquinando o quê? O mal. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo o rei de Israel, a voz profética daquele lugar, ele maquinou o mal. Mas olha para o seu irmão, diga: a lealdade de Urias é espetacular. Olha para o seu irmão e diga: a lealdade de Urias é espetacular. É incrível. Como eu falei, Urias, ele não era israelita, né? Nem fazia parte do povo, mas ele tinha aprendido com Davi o que era ser leal. Ele entendia que a sua missão era maior do que a própria vida. Então olha para o seu irmão essa noite e diga: meu irmão, a sua missão, ela é maior do que a sua própria vida. Outros dias aí, eu escutei alguns líderes, se eu não vou falar o nome dos líderes, não é daqui, de outra denominação, falando que metas não era importante. E aí eu pensei comigo naquele momento: então pode abrir o buraco e descer para o inferno, porque eu tenho uma meta, chegar no céu. Você tem? Você tem essa meta? Tem ou não tem, igreja? Eu tenho essa meta, eu tenho esse alvo. Não dá para viver na vida sem meta, sem alvo. Ontem eu contava os meus discípulos. Chegou um determinado cidadão numa empresa, e aí o dono da empresa começou a estipular a meta. Ele dizia: olha, tua meta é abrir 5 pontos. Ele abria 6. É 10 pontos, ele abria 15. E ele começou a superar todas as metas.
E aí o dono da empresa teve a curiosidade de perguntar a ele qual curso ele tinha feito. Ele disse: curso nenhum. Adivinha de onde ele era? Olha para o seu irmão e diga: sai da nossa terra, meu. Nós te preparamos para ser o melhor profissional lá fora. Se você não é, com você mesmo, mas preparação você tem. Porque aquele que aprende a superar a meta aqui, ele supera a meta em qualquer lugar. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Urias, ele entendia isso. Ele entendia esta missão. Ele entendia esta lealdade. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite. Atente para a sua missão. Naquele momento, Davi, ele esqueceu a missão dele. Davi, ele cedeu às fraquezas. Ele deixou que o pecado tomasse conta dele, e ele começou a ser manipulado para o mal. Então Davi, ele se perdeu. Ele coabitou, ele manipulou, ele desejou, ele engravidou Batseba, ele maquinou a morte de Urias, que lá no final nós vamos ver que o final de Urias, infelizmente, foi a morte. Mas voltando para cá, como eu falei, Davi disse: Urias, vai para tua casa, lava teus pés, te deita com a tua mulher, vai lá, vai fazer amor com a tua esposa, cara, vai descansar. Tu chegou agora de uma jornada dessa. Aí eu pergunto a você, muitas vezes você está cansado. Você chega aqui, os meus líderes chegam para mim: pastor, eu estou cansado. É meta demais, é alvo demais, é bater parceiro de Deus, é bater regimentação, é bater aquilo outro, tem que estar na igreja, é de segunda a segunda. É muita coisa, pastor. Tem hora que eu fico sem aguentar. Amados, eu quero que você entenda que é essa missão que estabelece você no reino de Deus. É essa missão que faz com que você continue e você vai subindo degraus para atingir o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Davi, naquele momento, ele não contava que Urias ia negar. Como eu falei, os meus discípulos chegam para mim e reclamam. Aí, vamos lá. Felipe chega para mim, líder dos primogênitos, chega para mim. Eu mando chamar Felipe. Felipe, vem cá. Felipe, eu vou pagar para você no Mussulo Resort 3 diárias com a sua esposa, tudo pago por minha conta, para você descansar. Ou para você mesmo, você negaria? Igreja, você negaria? Mussulo é o melhor resort da Paraíba, viu? Diga-se de passagem, uma diária custa R$800. Você negaria? Se eu chegar para você: olha, meu irmão, você está muito cansado, você está trabalhando demais na igreja, Arthur, vai passar uns 3 dias lá na Disney World, eu vou pagar para você. Você negaria? Não? Urias negou. Urias chegava de uma batalha, cansado, de uma jornada muito longa, porque essas batalhas elas vinham de batalha em batalha. E aí o líder dele, Davi, chega para ele e diz assim: vai para tua casa. Você já pensou você passar um ano fora, só trabalhando na obra, e quando chegar eu dizer assim: vai para tua casa, e você dizer: vou nada, eu quero é voltar para lá. Poucos, ou talvez nenhum, diria isso. Eu tiro por mim, eu não faria isso. Mas vamos lá. Versículo 11.
E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos deles estão acampados no campo. E eu vou entrar na minha casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Aí ele fala: pela tua vida, meu rei, pela tua alma, eu não farei tal coisa. Sabe como é o nome disso? Missão. Sabe como é o nome disso? Lealdade. Olha, querido, o seu líder, ele pode ceder às fraquezas. O seu líder, ele tem um momento de fraqueza. Então, nós temos que exceder. A nossa lealdade tem que exceder a esse momento de fraqueza, até às vezes do nosso líder. Às vezes o nosso líder quer parar, tem que ter um doido para dizer assim: a gente vai parar não. Olha o dedinho, a gente não vai parar não. A gente vai continuar. Às vezes tem que ter um maluco no meio de todo mundo, dizer assim: gente, vamos parar, estamos todo mundo cansado. Não, estou cansado nada, mesmo estando morto, estou cansado não. A gente vai continuar. Lá na minha empresa, às vezes, os meninos estão meio tristes. Naqueles dias que trabalham muito, aí no final da tarde ainda chega outra carrada para descarregar. Aí eles desfalecem o rosto. Aí eu vou lá, né? Também cansado do dia a dia da correria. Mas eu chego lá e eu começo: vamos lá, pessoal, vamos ficar doido e tal. Fica aquela pressão. Aí eu vou lá, pego um fardo e saio na carreira. Aí ele se empolga, né? Caramba, o pastor tá aí, eu também não vou levar gás para ele não. Aí eles começam também, ó. Eu digo: vamos lá, eu vou dar 2 por 1 em vocês. Quando chega uns 15 fardos, eu já estou morto, né? Aí eu começo a diminuir a passada. Mas eles já engrenaram. Aí eles terminam rapidinho. E a gente conclui o serviço. E mesmo assim, precisou de um maluco. Precisa de um cara que dê um gás extra. Então, amado, eu quero que você entenda que a sua consciência de lealdade tem que exceder a vontade do seu líder. Olha para o seu irmão, diga: a sua consciência de lealdade tem que exceder a vontade do seu líder. Naquele momento Urias disse: vou nada, eu vou é ficar. Sabe qual era o problema de Davi? Sabe por que Davi ficou? Porque Davi achava que já tinha feito muito. E esse é o erro de todo crente: achar que já fez muito. Às vezes eu me pego nisso. Caramba, quando eu cheguei aqui em Marcos Moura era uma célula com 2 pessoas. Hoje a gente está aí, templo, tudo, uma multidão de gente. Eu acho que eu já fiz muito. E esse é o erro. Enquanto Davi pensava que tinha feito muito, Urias achava que tinha feito o quê? Pouco. Davi, ele foi reprovado nessa prova. O ápice, o top, te faz pensar que você já fez muito. Talvez você tenha uma equipe e a sua equipe está estourando, está bombando. Talvez na sua cabeça você fica pensando: eu acho que eu já fiz. Você não fez nada. Você não fez nada. Tem muita coisa para você fazer. Tem muito combustível para você gastar. E o problema de Davi foi esse. Olha para o seu irmão e diga: nós não podemos olhar para o que já fizemos, mas olhar para o que falta fazer. Olha para o seu irmão e diga: o que é que falta fazer? Pergunte a ele, olha para o irmão do outro lado e diga: o que é que você falta fazer ainda? Vamos lá, pessoal. Falta muita coisa.
A sua missão é muito grande nessa terra ainda, sabe? Urias, ele aprendeu isso com Davi, mas Davi esqueceu disso. Davi foi reprovado. Isso acontece quando nós estamos no ápice, no topo. Olha, você só é ameaça quando você está na sua missão. Quando você está fora da missão, você não é ameaça para ninguém. Eu ouvi uma frase, eu notei essa frase. Repita comigo, diga: um homem fora da missão é um homem desprezado até pelos demônios. O diabo, ele só se incomoda. Olha, o diabo, ele não se incomoda com você, não. Ele não se incomoda com você. O diabo, ele se incomoda com a sua missão. Ele está nem aí para você. Por quê? Um homem fora da missão é o quê? Nada. É mais um. É colega dele. Fora da missão. É ou não é? Concorda comigo? Cara fora da missão. Não tem propósito de vida. Me perdoe, gente. Eu sei que nós estamos num culto de domingo, é um culto de família, mas eu tenho que falar isso. O cara que vive desmantelado, fazendo tudo que não presta. Você acha que o diabo está nem aí para ele? O diabo se incomoda com você, porque você está ganhando vida para Jesus, porque você está no ministério, porque através da sua vida pessoas estão conhecendo o Evangelho de Deus. O seu ministério tem crescido, a sua equipe tem crescido, a sua célula tem crescido, o seu trabalho social tem crescido. Então o diabo, ele se incomoda com isso, ele incomoda com a sua missão. Um homem fora da missão, até os demônios desprezam. Esse aí não ofende um pinto, não. Quando nós vemos grandes autoridades espirituais, pastores caírem em pecado, e aí pecado você classifica como você quiser: adultério, roubo, escândalos. Primeiro, ele se deixou abrir uma brecha. Segundo, foi o diabo que entrou abaixadinho na vida dele e fez o desmantelo todo. Porque o diabo, ele se incomoda com a missão do pastor. Você acha que o inimigo, ele se satisfaz comigo aqui? Você acha? Já tentaram fazer de tudo contra a gente aqui. Falaram mal, já denunciaram, já fizeram um monte de coisa. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas. Essa semana eu vi uma história muito interessante. Tinha um grupo evangelizando na rua, e aí um homem se endemoniou. Na hora que se endemoniou, aí chegou lá os caras, puseram as mãos, começaram lá, e oração para lá, oração para cá, derruba de um lado, derruba do outro, e nada de dar jeito, e nada do cão ir embora. E começaram a ministrar, fizeram tudo aí. Rapaz, chama o diácono veio, não deu jeito. Chama o pastor veio, não deu jeito. Aí um mendigo se levantou. Diga: sai agora em nome de Jesus. E o demônio foi embora. Incrível. Aí eu digo uma coisa a você. Olha para o seu irmão, diga: no reino de Deus, quem não tem nada, tendo Jesus, tem tudo. Não é preciso você ser um grande teólogo, não é preciso você ter grandes formaturas. Precisa que você tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tentaram de tudo, mas naquele momento Deus não queria envergonhar eles, não. Deus queria dizer: olha, esse mendigo, ele não tem nada, mas ele tem a mim. E aí ele tem o quê? Tudo. Talvez essa noite você pense assim: eu não tenho nada. Mas se você tiver Jesus, você está rico, você está milionário, você tem tudo na sua vida. Amém, igreja?
O alvo do inimigo é que você desista da sua missão. E se a missão não estiver dentro de nós, nada tem propósito. Olha para o seu irmão e diga: você precisa rejeitar o cansaço. Diga assim: enquanto houver respiração e força, a luta continua. Amém? Diga: eu vou vencer a minha batalha. Eu vou destruir as muralhas. E eu vou conquistar a minha terra prometida. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, Senhor Deus. Vamos orar nessa noite por essa palavra. Vamos pedir a Deus que Deus continue ministrando nos nossos corações. Nós ainda iremos receber a ceia nessa noite. Fica tranquilo. Vamos continuar nessa unção, naquilo que Deus quer falar. Fecha teus olhos. Talvez nessa noite você esteja precisando de um milagre. E o milagre vai descer sobre a sua vida. Se você crer, você vai ver acontecer. O milagre, precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Quanto mais eu precisei, a sua mão me alcançou. Um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Diga comigo: eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender.